Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o motivo de aumento de CO2 no meu paciente. Ou seja, eu coleto uma gasometria e o CO2 vem só aumentando, mesmo eu tentando otimizar a ventilação mecânica. O que será que está acontecendo? Bom, eu preciso entender algumas coisas importantes durante o suporte ventilatório nesse paciente para conseguir entender por que o CO2 vem aumentando mesmo eu estando otimizando a ventilação mecânica. E para isso, eu preciso entender quais são os motivos que fazem com que o meu CO2 se eleve. O primeiro ponto importante nisso tudo é lembrar que eu estou usando geralmente ventilação mecânica protetora, que equivale a utilizar volumes correntes mais baixos, como por exemplo 6 ml, muitas vezes 7 ml, em alguns casos até 3 ml por quilograma de peso predito. Então isso já supõe de que o meu paciente vai fazer uma hipoventilação, mesmo eu aumentando a frequência respiratória em valores altos, muitas vezes meu paciente pode hipoventilar. E eu preciso lembrar que muitas vezes esse paciente que não está com um pulmão bom, ele pode ter áreas de shunt pulmonar. Então, o fato de eu utilizar volume corrente baixo já vai me levar ao aumento do CO2. Eu vou tentar compensar esse aumento de CO2, aumentando a frequência respiratória para aumentar o volume minuto. Mas eu também tenho que pensar como está esse meu pulmão. Esse meu pulmão tem áreas de shunt, ou seja, áreas onde tem perfusão e não tem troca gasosa? Se tem, eu também tenho chance de ter aumento de CO2. No paciente com Covid-19, o negócio fica mais grave ainda, porque além de eu ter o shunt pulmonar, eu tenho aquela questão do fluxo. Eu tenho áreas com preenchimento alveolar com hiperfluxo, pulmonar, de capilar pulmonar, e tenho áreas que estão boas para a troca com hipofluxo dos capilares pulmonares. Então, no COVID, a hipoxemia se agrava por este motivo. Então, a ventilação mecânica protetora é um fator que pode influenciar aí na retenção de CO2. O shunt e essas alterações de ventilação-perfusão, que são muito maiores na COVID-19. O espaço morto anatômico, tudo aquilo que está para frente do Y do ventilador é um espaço morto, que é da máquina, mais o espaço morto anatômico do meu paciente. Então eu preciso levar isso em consideração também. Por exemplo, um filtro HME com a sua traqueinha pode aumentar CO2, porque o filtro HME pode estar saturado, tendo aumento de resistência das vias aéreas e com isso fazendo com que o meu paciente retenha mais CO2. Muitas vezes aquela traqueinha pode gerar uma pequena influência para pacientes muito graves. Então o espaço morto da máquina mais o espaço morto anatômico do paciente pode sim influenciar na retenção de CO2. Uma outra coisa importante que vocês têm que levar em consideração é o espaço morto alveolar. Então muitas vezes as pessoas aumentam a PIP para melhorar a oxigenação, mas gera hiperdistensão alveolar, e a hiperdistensão alveolar faz com que tenha aumento no nível de CO2 sanguíneo. E aí as pessoas falam, mas o paciente melhorou, porque eu dei PIP e ele melhorou a relação PO2-FO2, só que ele piorou o CO2. Por quê? Porque eu hiperdistendi esse pulmão. Lembra? Se eu hiperdistender pulmão, eu aumento espaço morto alveolar, porque eu tenho áreas muito distendidas que estão comprimindo o capilar e não está tendo passagem de sangue naquele local para ter troca. O que adianta? Eu hiperdistendi o paciente, aumentei espaço morto alveolar. Então esse também é um motivo de aumento de CO2 muito comum nos pacientes. Outro motivo de aumento de CO2 muito comum são pacientes que estão com choque séptico, qualquer tipo de choque. Pacientes que têm um aumento de demanda muito grande, ele começa a entrar em metabolismo anaeróbico, porque esse paciente começa a fazer hipóxia tecidual. Com a questão da hipóxia tecidual, ele não consegue utilizar o oxigênio de forma adequada pelas suas células, lá no ciclo de Krebs, e ele vai começar a utilizar o metabolismo da glicose, vai começar a quebrar glicogênio, tanto hepático como muscular, para jogar na corrente sanguínea e usar a glicose como fonte de energia. E esse metabolismo que
que não é mais aeróbio e sim anaeróbio, vai fazer com que esse paciente aumente o lactato e aumente o CO2. Por que ele vai aumentar o CO2? Porque o produto final do uso da glicose como fonte de energia é água e CO2. E se meu paciente está no metabolismo anaeróbico, ele está chocado, ele está usando a glicose como fonte de energia porque ele precisa sobreviver e aquelas células não estão conseguindo fazer o ciclo de Krebs, você tem uma quantidade de CO2 aumentada num tempo muito maior porque está usando-se muita glicose como fonte de energia. Então, muitas vezes você não vai conseguir corrigir aquele aumento de CO2 por conta de uma demanda metabólica celular. E aí é preciso corrigir o problema que é o choque do paciente. Então, sabendo de todos esses motivos de aumento de CO2, eu preciso começar a raciocinar qual é a forma de corrigir. Então, se eu não descobrir a causa, não adianta eu tentar aumentar a frequência do ventilador. Aí eu começo a aumentar a frequência do ventilador em quantidades muito grandes, e aí eu posso fazer auto-PIP, que é uma outra forma de ter retenção de CO2. Aí eu aumento a frequência respiratória achando que eu estou aumentando a ventilação alveolar, gera auto-PIP dinâmico, o paciente hiperinsufla e retém CO2 também. Então, descobrir a causa do aumento do CO2 é importante, saber corrigir também é muito mais importante. Então não adianta a gente se matar lá no ventilador para corrigir algo que a gente não vai conseguir, porque a gente nem sabe o que é. Então, galera, para mais dicas aí que vocês quiserem receber, segue o meu canal, vai lá no canal do Telegram para você receber dicas e artigos diariamente. Se tiver interesse também, tem vários cursos aí que a gente está fazendo, como o Physio Membership e o VM Multi. É só ir em destaques na minha página aqui do Instagram que você vai achar todos esses cursos. Se você tiver no Facebook, eu vou deixar o link aí do meu canal para você, tá bom? Valeu!